Você já sentiu como se algo invisível estivesse observando você dentro da sua própria casa? Como se a presença de algo maligno rondasse seus passos, mesmo quando tudo parece normal? Hoje, você vai ouvir 3 histórias verídicas e assustadoras. Relatos que envolvem manifestações malignas reais, luzes que falham sem motivo, animais apavorados sem explicação, presenças que se revelam nas sombras e até algo ainda mais perturbador. E o pior, tudo isso dentro de casas comuns como a sua. Se você gosta desse tipo de relato e quer continuar ouvindo histórias que desafiam a lógica e mexem com o desconhecido, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo sombrio para você. Relato 1. Luzes, sussurros e silêncio. Tudo começou de forma bem sutil. Primeiro foram as luzes. Apagavam sozinhas. Não era queda de energia, não era curto, não era nada que um eletricista pudesse explicar. As lâmpadas simplesmente piscavam, às vezes falhavam e logo voltavam. Achei que fosse só fiação velha, mas não era. Os meus cachorros começaram a agir de forma estranha. Eles choravam para sair de dentro de casa, latidos voltados para o nada, para o corredor escuro, onde nunca havia ninguém. Um deles até chegou a se recusar a passar pela porta do meu quarto. Parava e rosnava. Eu achava exagero até que vi com meus próprios olhos. Certa noite, assistindo TV na sala, senti um arrepio subir pela espinha. Meus pelos se arrepiaram como se um vento gelado tivesse atravessado o ambiente, mas todas as janelas estavam fechadas. Quando olhei para o corredor, vi uma sombra se mover. Uma sombra baixa e rápida, quase humana, quase... Levantei devagar e fui olhar. Nada, nem sinal. Mas o meu cachorro estava escondido atrás do sofá, tremendo como se tivesse sido espancado. Isso me assustou mais do que qualquer coisa. Comecei a dormir mal. Tive pesadelos. Sonhos em que eu via minha casa em chamas, minha cama cercada por vultos, e acordava com a sensação de que alguém estava me olhando. E mais de uma vez, ouvi o som da minha porta do quarto abrir devagar, mesmo trancada. Chamei um eletricista para ver a parte elétrica. Ele mexeu, trocou fiação, mas nada adiantava. As luzes continuavam piscando, principalmente por volta das 3 da manhã. Os cães latiam sempre nesse horário e o pior, eu também começava a sentir um cheiro forte de enxofre. Era como se algo queimado estivesse dentro da casa. Na semana seguinte, ouvi uma voz me chamar pelo nome. Foi muito claro e nítido, só que eu morava sozinha. E quando fui até a cozinha ver se havia algo lá, senti como se alguém tivesse acabado de sair correndo pelos fundos. Mas ninguém tinha saído. Estava tudo trancado. Só eu ali. Minha saúde começou a se deteriorar. Perdi peso. Vivia com dor de cabeça. Os animais estavam agressivos, ansiosos. Era como se a casa inteira tivesse sido tomada por uma energia invisível, algo que se alimentava da nossa paz. No dia em que vi o espelho do meu quarto embaçar sozinho e formar uma silhueta atrás de mim, eu decidi. Precisava sair dali. Me mudei no final daquela semana. E adivinha? Tudo parou. Absolutamente tudo. Luzes, sombras, pesadelos. E os cães voltaram ao normal. Como se aquilo tudo nunca tivesse acontecido. Relato 2. O visitante no andar de cima. Meu avô deixou uma casa para mim de herança. Um sobrado antigo, mas bem construído. Era espaçoso, silencioso e ficava numa rua sem saída. Perfeito para começar uma vida nova com minha esposa. Pelo menos, era o que eu pensava. Desde o primeiro dia, notamos que o andar de cima parecia mais frio. E não era coisa de sensação térmica. O termômetro da casa marcava pelo menos 3 graus a menos lá em cima.
sempre, durante o dia e durante a noite. Minha esposa começou a se recusar a subir sozinha. Dizia ouvir passos, como se alguém estivesse caminhando no quarto vazio. E isso mesmo quando eu estava ao lado dela na sala. Ríamos disso no início, até que os passos começaram a ecoar mais fortes, e depois vieram os sussurros. Um dia deixei o celular gravando na escada só por curiosidade. Quando escutei depois, havia uma respiração ofegante, pesada, e algo como uma voz baixa repetindo a mesma frase. Aqui não é seu lugar. Me arrepiei inteiro. Eu juro que não havia ninguém lá em cima. Começamos a trancar a porta do andar superior. Mas isso não impedia os ruídos. Objetos caíam, móveis se arrastavam sozinhos à noite. O mais estranho foi uma cadeira que apareceu virada para a porta do quarto, como se alguém tivesse ficado ali observando. Nós não colocamos aquilo ali. Em uma noite especialmente tensa, eu acordei com minha esposa me sacudindo. Ela estava em pânico. Disse que havia alguém parado aos pés da nossa cama, um homem alto de olhos fundos, mas quando eu olhei, não havia nada. Apenas a marca de passos molhados no chão, indo até o corredor. Tentamos buscar ajuda espiritual. Chamamos um pastor, e ele orou pela casa. Mas enquanto ele orava, as luzes piscaram e a porta do andar de cima bateu com força. Ele parou e disse simplesmente: "Essa casa carrega dor." E foi embora sem mais explicações. Comecei a investigar o passado da casa. Descobri que antes do meu avô, ela pertenceu a um homem que morreu trancado no quarto de cima. Ninguém sabe como. Dizem que ele tinha alucinações, falava sozinho e que no final se recusava a sair de lá, dizendo que alguém o esperava naquele quarto. Decidimos não ficar. Vendemos a casa pouco depois. E desde então nada de estranho aconteceu conosco. Mas até hoje, às vezes, escuto o áudio daquela gravação e a voz ainda sussurra no fundo da minha cabeça: aqui não é seu lugar. Relato especial: o mal que tocou minha casa. Relato da Clara. Olá, meu nome é Clara. E o que eu vivi naquela noite ainda me faz tremer por dentro. Eu e meu marido éramos da igreja, mas com o tempo nos afastamos. Começamos a viver como todo mundo. Caímos no mundano. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia beber com os amigos após o trabalho. Algo me incomodou profundamente com isso. Angustiada, fui orar. Pedi a Deus direção, sabedoria. Queria proteção para minha casa, para o meu relacionamento, para o meu marido. Quando comecei a orar no lado da cama onde ele dorme, senti a pior presença que já experimentei em toda a minha vida. De olhos fechados, me aproximei do canto da cama e esbarrei em algo, em alguém. Era como se tivesse um corpo ali. Me assustei tanto que imediatamente comecei a repreender. Abri os olhos e não havia ninguém, mas a energia ainda estava ali, forte, sombria. De repente, ouvi coisas caindo no quintal. As paredes estalavam, móveis faziam barulhos atrás de mim. Era como se a casa inteira estivesse respondendo a algo maligno. Repreendi com todas as minhas forças, mas o medo foi tomando conta. Eu sentia... Aquilo estava atrás de mim, me observando. Minha filha começou a chorar desesperada. Ela olhava para todos os cômodos da casa, como se visse algo que eu não via. Seus olhos arregalados me quebraram por dentro. Ela parecia exausta, como se aquilo estivesse drenando suas forças. Ela dormiu logo depois, profundamente, e só acordou no dia seguinte. Eu, por outro lado, me senti doente. Senti queimação nas costas, dor no corpo inteiro e um cansaço inexplicável. Era como se algo tivesse me tocado, marcado minha alma. Quando meu marido chegou, eu contei tudo. Ele ficou em choque, assustado de verdade.
Disse que não queria mais viver longe de Deus e que voltaríamos para a igreja, que ele não ia mais sair para beber. Nunca esquecerei o que aconteceu naquela noite, nem a presença que invadiu a minha casa e quase nos destruiu. Foi real. E foi um aviso. Nem sempre o mal se manifesta com grandes sustos ou aparições cinematográficas. Às vezes, ele se esconde nos detalhes, na sensação estranha, no comportamento dos animais, em objetos que mudam de lugar ou naquela presença que ninguém vê, mas que todos sentem. Esses relatos nos mostram que existem forças além da nossa compreensão. Forças que, quando provocadas ou ignoradas, podem tomar conta da nossa casa, da nossa mente e da nossa vida. Às vezes, tudo o que essas forças querem é que você abra uma brecha. Se você já viveu algo semelhante, compartilhe com a gente nos comentários. Seu relato pode ser lido em um próximo vídeo. E quem sabe, pode ajudar alguém que esteja passando pela mesma coisa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando achamos que estamos. Abraço.